Foi sancionada a lei que combate o tráfico de pessoas. O tráfico nacional e internacional de pessoas tem penalidades endurecidas e as vítimas vão poder contar com medidas de atenção e proteção. Conhecida como Marco Legal de Combate ao Tráfico de Pessoas, a nova Lei 13.344 inclui o crime no Código Penal e prevê penas mais severas que podem variar de 4 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multa. Em casos específicos, a punição pode ser ampliada quando cometidos por funcionários públicos ou contra crianças, adolescentes e idosos. O texto também deixa claro quais seriam as práticas que geram a configuração do crime: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, forçar trabalho em condições análogas a de escravo ou servidão, adoção ilegal e exploração sexual. Um caso que se enquadra na nova lei é da brasileira Adelaide da Silva, de 52 anos, que morreu ao fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. Quando o corpo chegou ao Brasil, a família descobriu que estava sem o coração, pulmões, rins e intestino. A Polícia Federal investiga o caso. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Roberto Cidade, que está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Qual é a realidade no cenário nacional e internacional do tráfico de pessoas atualmente? Bom, aqui no Brasil a gente está acostumado a ouvir falar muito a respeito da questão do tráfico internacional de pessoas com destino à prostituição, principalmente a Europa. Verdade. Né? Não se ouve falar muito a respeito da questão do tráfico de órgãos especificamente, apesar dele existir, todo mundo sabe que existe. Né? Dentro de um cenário internacional existe algo novo, vamos dizer assim, um mercado novo, na falta de uma palavra melhor para poder descrever essa questão. Né? Com os recentes conflitos no Oriente Médio, e muitas crianças acabam ficando órfãos, mulheres, etc., né, por conta da guerra que aflige aqueles países. Diante disso, existe um novo comércio gigantesco onde essas crianças estão sendo vendidas. Sabe-se lá para quê? Para a questão de escravidão, talvez até escravidão sexual, talvez adoção, etc. Como não existe uma presença muito forte dos órgãos internacionais naquele local, né, então sabe-se que existe, mas ainda não se tem grandes detalhes para onde elas estão indo, qual é a destinação principal que acontece com essas crianças, principalmente. A gente viu aí na reportagem que com essa nova legislação as penas ficam mais duras para esses tipos de crime, né? O que muda na realidade com essa nova legislação? Bom, a nova legislação ela vai mudar 4 normas já existentes no Brasil. Ela muda o Código Penal para criar o tipo novo do tráfico de pessoas e não só mais o de mulheres e crianças, né, tendo uma pena de detenção de 4 a 8 anos. Existe uma mudança no Código de Processo Penal brasileiro, existe uma mudança dentro do ECA quanto à questão do procedimento e também existe uma mudança dentro da legislação que é o Estatuto do Estrangeiro. Essa nova proposta que foi aprovada, a lei, né, que foi sancionada agora, foi aprovada em 2015 pela Câmara e recentemente pelo Senado e sancionada pelo presidente da República agora, né? E parece que ela gira em torno de 3 eixos principais, que é repressão, atenção às vítimas e prevenção, repressão e prevenção. Essa legislação, ela vem para dar, de fato, uma abrangência muito grande, onde você, obviamente, quer, no início, já prevenir que essas pessoas, por exemplo, no caso das pessoas que saem do Brasil sendo traficadas, porque uma vez que elas estão fora, obviamente, a ajuda fica mais difícil, né? E a ideia que me parece é seguindo o mesmo caminho que foi com a Lei Maria da Penha, onde se cria um sistema completo, desde a prevenção até, eventualmente, cuidar após o resgate, vamos dizer assim, de uma pessoa salva desse tráfico. Como se faz a prevenção nesse caso? Políticas públicas é o principal deles, né? Informação. É basicamente isso. E as políticas públicas, obviamente, não vão estar só focadas nesse ponto, mas existe a necessidade de um esforço conjunto de várias áreas da sociedade civil e do governo, obviamente, para que isso tenha uma efetividade. Né? Caso contrário, uma medida só
não vai ter nenhuma efetividade. A gente falou nessa semana aqui ainda no Jornal da Justiça sobre a adoção legal por estrangeiros de crianças brasileiras, que é possível, tem uma lista, como funciona, né? Mas a adoção ilegal, que acontece muito, a gente vê casos, né, de crianças brasileiras serem vendidas, como o senhor mesmo falou, isso também se insere nessa lei? Existe na nova legislação a modalidade de adoção ilegal como parte do crime. No entanto, né, existe a interpretação de que, na ponta da lança, se eventualmente quem adotou a criança agiu de forma legítima ou achando que tivesse legítima, pode se transformar essa adoção em uma adoção legal. No entanto, todos aqueles que participaram do processo do crime, de transporte, negociação, etc., essas pessoas sim podem responder esse crime por conta da adoção. Tá ótimo, doutora. A gente continua esse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Okay. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Roberto Cidade, que hoje conversa com a gente sobre a nova legislação que trata especificamente do tráfico de pessoas. Doutor, antes dessa lei, sancionada agora pela Presidência da República, não existia uma coisa muito específica, né, muito abrangente relacionada a esse tipo de crime. Esse texto novo procura adequar, né, a legislação brasileira aos mecanismos internacionais, aos tratados internacionais a que o Brasil faz parte? Sim, né? Em princípio, como eu já havia comentado, uma lei muito mais abrangente. Anteriormente, a gente só tinha dois tipos penais muito simples, que era a questão do tráfico de mulheres e a questão do tráfico de crianças, como havia mencionado. O Brasil ele é signatário do protocolo, né, que foi promovido pela ONU, tendo sido internacionalizado no Brasil no ano de 2004. No entanto, né, para se obter objetividade com uma norma, né, principalmente nesse caso de um tratado internacional, é preciso haver adequação dentro da legislação brasileira. Né? Nada mais nesse caso, o Brasil tomando atitudes para poder seguir dentro de uma linha do que é o direito internacional hoje em dia, onde a figura principal em que se busca a proteção, em que se gira as novas normas do direito internacional, que é o ser humano, né, a pessoa. Contrário do direito internacional mais tradicionalista, antigo, onde a figura central era o Estado. Né? Então, né, obviamente que é um passo muito importante, né, que já vem sendo tomado em outros quesitos, mas nesse caso a gente visualiza um passo muito importante numa questão que é muito importante, né? A adequação da legislação brasileira para aquilo que se busca hoje em dia no mundo como um todo. A gente viu na reportagem da Fernanda aí um caso de uma mulher que foi para a Venezuela, fazer uma cirurgia plástica, teve um problema, como alegaram lá, e ela voltou para o Brasil morta, né? O corpo veio para o Brasil e chegando aqui foi feita uma autópsia no corpo e descoberto que não tinha nenhum órgão dentro. A polícia está investigando esse caso, não foi nada comprovado ainda, mas ainda está em investigação. Crimes desse tipo já também são tipificados nessa nova lei? Esse crime, essa atitude seria tipificada sim na nova lei. Né? A nova lei ela é muito abrangente quanto a todos os momentos e todo mundo que participa, né? Desde eventualmente de um aliciamento até a parte final, que seria no caso, por exemplo, de quem compra esses órgãos. O que poderia ser, nesse caso, não só uma pessoa, mas, para um exemplo mais prático, por exemplo, quem comprou esse órgão, né, poderia sofrer as sanções dessa norma. Apesar da gente falar muito desse tema, né, do assunto ser debatido por meio da imprensa, esse crime contra pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, muita gente acaba sendo aliciado, principalmente quando não tem muito acesso à informação, promete-se um trabalho fora do país, essa pessoa vai, quando ela chega lá, ela vira uma escrava, muita gente prende a quadrilha costuma prender o passaporte da pessoa, essa pessoa não consegue nem se comunicar com a família. A família, tendo uma desconfiança desse tipo de crime, pode fazer o quê diante dessa nova legislação? A legislação, ela determina, né, indica que o primeiro órgão a ser buscado, né, o mais efetivo, seria a rede consular brasileira. Ou seja, né, a família que passa por essa situação deveria buscar o consulado mais próximo do local onde a pessoa se encontra. Né? Por quê? Né, a representação brasileira nesse outro país é quem vai ter um acesso direto, por exemplo, ao sistema de justiça e até mesmo à polícia. Né? Então, esse seria, né, a primeira atitude a ser tomada. Obviamente, muitas vezes não se sabe muito bem onde a pessoa está.
Então, aqui no Brasil, né, a Interpol ela está ligada junto à Polícia Federal, o que seria uma outra opção também para que as famílias pudessem, né, poderem buscar algum tipo de ajuda para essa pessoa que se encontra nessa situação. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Até uma próxima.